A história dos nascidos e não nascidos, aspirantes a ativadores, halo de luz, escudos. Efeito da atração e sucção que a sala humana provoca nos que voltaram à tona. Continuação. Parte 2. Hoje é dia 7 de março de 2023, são 19 horas 30 minutos na Alemanha. Bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Aspirantes a ativadores, a história dos nascidos e não nascidos. Vou dar continuidade à segunda parte do capítulo que eu comecei a narrar pela madrugada. Vamos relembrar um pouco o último vídeo onde paramos. História e histórias que nada mais são do que experiências para nossas mentes humanas vivenciarem e ficarem aprisionadas. Histórias não existem sem pessoas sendo, vivenciando, sentindo e pensando que são pessoas e que estão dentro de algo que depois se transforma numa lembrança, numa memória chamada história. E essas pessoas estão também pensando que estão vivenciando uma vida dentro de algo que chamam de mundo e que tudo que ensinaram sem saber, tudo que vivenciaram como vida, se transforma numa memória chamada história. Tudo vira memória e lembranças. Vamos voltar ao começo do vídeo anterior. Os dois aspirantes a ativadores conversavam sobre enviar imagens para a mensageira da sala. Mas os aspirantes a ativadores sabem que eles, os que controlam os humanos, podem interferir no plano mental onde estão os DNAs, onde nós estamos. E podem também em alguns outros planos do mesmo mental. Um deles, em um desses planos, é onde estão no momento os ativadores mais experientes. E são eles que tentam ajudar os DNAs que estão em movimento mental a não serem sedados novamente pelos retorcidos. Eu já expliquei a vocês que nosso mental tem alguns planos. Em caso de dúvida, ou se não lembram mais, revejam os vídeos anteriores da série. Em alguns planos, ou parte deles, os retorcidos estão tomando controle também e por isso a libertação mental dos nossos foi adiada muitas vezes. Nossos valentes ativadores estão sendo atrasados e prejudicados em suas ações que poderiam dar a eles uma vitória final e rápida por causa desses nossos DNAs. Os ativadores não estão avançando nas ações de resgate e libertação por causa dos nossos, cujas mentes têm servido de proteção para os retorcidos. E para que possam obter um resultado mais propício e necessário, devido ao mental dos DNAs, está sendo usado como base, como barreiras, eles freiam muitas ações de desmaterializar. Eu disse desmaterializar porque se trata de matéria da ilusão no plano mental humano. Então, eles teriam que desmaterializar bases e centros de controle e avanço dos nossos inimigos. Se pudessem avançar, poderiam completar o desvanecer completo de toda a sala. Mental dos DNAs aprisionado acaba agindo contra aqueles que podem e desejam resgatar e salvar. Conseguem imaginar a desvantagem dos ativadores? Seria o mesmo sabermos que em uma guerra os inimigos usariam a população completa de uma cidade posicionada na frente de batalha como escudo, e as pessoas se tornariam um alvo, e o outro lado não reagiria por receio de perder aqueles que eles queriam salvar. Eu posso imaginar e entender tudo muito bem, pois que eu mesma testemunho aqui mesmo onde estamos, como os nossos se acomodam nas ofertas, atrações e historinhas do nosso algoz sistema. Dessa maneira, os nossos ajudam, colaboram, protegem, defendem e mantêm suas crenças, seus personagens, suas historinhas e um monte de coisas criadas, inventadas, contadas e até provadas,
pelas provas deles mesmos, daqueles que nos aprisionam. Esses nossos, os TNAs, por não estarem com a mente em movimento e se libertando em desejo sincero, servem de apoio, proteção e segurança para aqueles que a eles aprisionam e prejudicam. E prejudicam até os DNAs que estão com o mental em movimento e recuperando a memória anterior, de antes de terem sido aprisionados e sedados no mental, para serem os escravos da SEH, Sala Existencial Humana, ficando eles aprisionados no mental, consequentemente o físico estará também. Com o mental aprisionado, os DNAs, eles estão agindo contra aqueles que podem resgatá-los, salvá-los e dar um final à dor, sofrimento, ignorância, obrigações, injustiças, punições, faltas e a obrigação de ter que trabalhar, pagar e comprar, enfim, tudo que faz parte da nossa prisão física e mental neste mundo que nos disseram que é nosso. O mundo desumano, nos dito ser o mundo da humanidade, dos humanos. É mais seguro afirmar que é o mundo dos que circulam com corpos humanos, exibindo aparência e comportamento humano. O nome para eles deveria ser seres desumanos, e nós, seres humanos. Então, a desumanidade que vemos no mundo combina perfeitamente com os seres desumanos, vazios e frios, que é como eles são. E ao mundo de humanos deveria ser dito pela verdade dos fatos que não estão em um mundo humano, mas sim em um mundo desumano. Ainda que alguns DNAs acabem ajudando os retorcidos inconscientemente, eles se tornam um obstáculo para as ações mais definitivas dos ativadores. E também, mesmo agindo inconscientemente, esses nossos, cujas mentes nada fazem para se movimentar, para que pudessem perceber onde estão, suas mentes acabam servindo de escudos, de barreiras, proteção e garantia para os retorcidos continuarem no controle. Eles sabem que os ativadores não vão agir, não vão ativar o desvanecimento da sala por causa dos DNAs. Pois é, se eles conseguem estar no controle, se deve à grande engenharia de enganação que praticaram na mente dos que no mundo desumano foram chegando. E isso foi feito desde primórdios tempos, verdade dita, desde os tempos que nos disseram que tudo começou para nós através de um divino, ou do outro lado, uma explicação científica por uma explosão. Bom, não importa qual delas, tudo começou com essas historinhas. E tudo foi construído, tudo vindo dessas historinhas, foi solidificadamente construído com a mente dos humanos antigos nossos, as primeiras vítimas. Claro que alguns relutaram, mas foram eliminados os que rejeitavam, e foi ficando só aqueles cujas mentes obedeciam e aceitavam, ou por medo, por culpa, por necessidade ou porque outros estavam aceitando. E em relação aos nossos humanos reais desse tempo agora que estamos vivendo e que não querem se desapegar e largar tudo, a atitude deles é consequência desse egoísmo ou inércia mental, ou em alguns, puro aprisionamento. Sim, temos que levar em conta que realmente alguns desses nossos não tiveram chances ainda de tentar o movimento, como por exemplo as crianças, os jovens, ou outras pessoas que não tiveram acesso às informações. Mas há outros nossos que simplesmente negam as chances e se mantêm a favor de suas crenças, apegados aos prazeres, apetites, vaidades e suas convicções que não querem largar. Eu, por exemplo, eu tenho isso desde criança. Porém, algumas pessoas não nasceram como eu, já com essa sensação, essa percepção de que este mundo aqui não era meu, não me pertence, não é o que está sendo mostrado e dito para mim. Algumas pessoas levam anos para começarem a detectar algumas pistas e mesmo assim somente fazem com a ajuda do próprio sistema.
E elas largariam e largam somente essas convicções se forem convencidas por alguns livros ou pessoas para que façam novas substituições. E assim elas ficam a pular de uma crença, de uma convicção para outra e vão em frente buscando mais outras da mesma coisa do sistema, achando que estão indo obter uma resposta, saída ou mesmo o verdadeiro conhecimento. Todo o conhecimento que recebemos dentro do sistema é dele, não é nosso, não nos liberta nada, apenas nos mantém aqui, nos ajuda a viver aqui o mundo dele. Pobre gente nossa, permanece dentro do próprio mundo prisional, se afundando mais dentro desta prisão, achando que estão indo para a liberdade, para uma ascensão. Não percebem que quanto mais buscar dentro deste mundo, só obterão mais dele mesmo e de nenhuma outra coisa. Para esses nossos, as coisas acontecem assim. Eliminar tudo, não. Substituir por outras coisas, sim. Não querem ficar vazios do mundo do sistema, de suas coisas construídas e inventadas, e de pessoas, personagens, e todas milhares de historinhas que influenciam as suas vidas, personalidades, pensamentos, desejos, aceitação, atitudes, crenças, etc. Muitos ativadores novatos já foram cruelmente desfibrilizados por terem evitado agir de maneira desmaterializante e desvanecente nos planos do mental e até quando entraram em pavimentos da sala, pois colocaria os nossos em perigo. Mas vamos à conversa dos aspirantes. No vídeo anterior, o aspirante ativador 2 perguntou para o aspirante ativador 1 sobre se ele tinha visto as imagens projetadas da possibilidade ponto 2. E então, o aspirante ativador 1 respondeu ao aspirante ativador 2. Sim, eu as vi. Por quê? Aspirante ativador 2 para aspirante ativador 1. O que você acha de enviarmos as imagens para a mensageira da sala, para a qual o ativador 1 vai nos enviar quando formos efetivados, quando nos tornarmos ativadores? Aspirante 1 para aspirante 2. Ela já tem muitas informações de imagens para organizar em palavras. Não vamos sobrecarregá-la. Aspirante 2 para aspirante 1. Então, vamos nós primeiro descobrir o que é e vamos imprimir as imagens. E nós mesmos podemos projetar para a mensageira quando ela dormir. Ela não precisa saber que somos nós. Podemos fazer isso. Podemos deixá-la pensar que se trata apenas de um sonho. A aspirante 1 olhou para o aspirante 2 e, sentindo um certo desconforto pela atitude do companheiro, disse: Não, ela pode perceber que não foi sonho e vamos prejudicar nós mesmos. Não podemos agir sem antes recebermos as ordens. Poderíamos colocar a operação de resgate toda em perigo. Eu sei que você acabou de sair da prisão do nascimento e tem pressa em ajudar os que você deixou dentro dessa sala. Mas eu te asseguro que todos da missão de frente de libertação, todos os ativadores, anseiam o mesmo que você. Sabe quantos deles já foram eliminados pelos retorcidos? Eles são valentes e arriscam por amor a todos que estão com o mental sedado pela sala. Não se preocupe. Aspirante 2 para o aspirante 1. Sim, você está certo, mas eu creio que nós, os que viemos à tona, quero dizer, em nós a necessidade de agir é mais latente, pois ainda podemos sentir na pele, entre aspas, usando essa expressão, e os sentidos das palavras que nos deram na sala existencial humana, ainda sentimos vividamente o que nos obrigara a pensar que precisávamos viver. Temos que parar aquela sala sanguinária. E ele, franzindo a testa e expressando pesar e descontentamento, continuou. Olha, até mesmo a expressão sentir na pele já indica que somos cobaias e vítimas dentro dessa sala. O aspirante 1 olhou para ele seriamente, apertou os olhos em confirmação de que entendia os sentimentos que nele ainda habitavam. Sabia o que ele estava experimentando, fazia parte do processo, mas tinha que ajudá-lo a confiar nos ativadores. Afinal, ele teve muita sorte de poder se tornar um aspirante ativador e ter a chance de lutar contra aqueles
que a ele enganou, assim como enganou a todos os DNOs que se tornaram DNAs. Observação: o que significa vir à tona para eles? Essa é uma maneira que os nascidos que dentro da sala eram DNAs, ou seja, os recém-chegados, os recém-escapados da sala, eles usam essa expressão para se referir ao momento quando saem, quando se libertam da sala com a ajuda dos ativadores enviados pelo próprio original, ou quando eles saem por eles mesmos, ou quando conseguem se libertar por vários motivos que já expliquei em vídeos anteriores e por outros motivos que irei narrando ao longo da história dos nascidos e não nascidos. Então a sensação que sentem é como voltar à tona. E vir à tona é como tirar a venda dos olhos mentais e se livrar do peso das limitações, e sair de todas as prisões, esquecimento, ignorância, grilhões, etc. Voltam à tona e sentem alívio de não estarem mais na sala existencial, na mais cruel de todas, a sala existencial em que nós sentimos que estamos sendo pessoa ou um ser humano e que estamos existindo, percebendo, vivendo, etc. O aspirante 2 ainda tinha com ele sentimentos de quando foi um humano, que viveu como qualquer um de nós aqui. São emoções que estavam aprisionadas nas lembranças. Cada ativador, quando chega na sala, ativa o P, que significa pacote de emoções humanas. Mas eles sabem como usar aquelas emoções, porque eles estão controlando-as. E já os DNAs dentro da sala, por terem sido aprisionados e manipulados, eles não têm mais controle dessas emoções. Outros controlam a eles. Suas emoções são manipuladas de todas as formas, e sobre elas já expliquei em meus vídeos fora da série Athenen e algumas vezes aqui na série também. Portanto, DNAs não têm mais controle de suas emoções humanas. Aquele pacote todo dessas emoções que nos tornam humanos já foi e está sendo corrompido sem interrupções. E as pessoas humanas foram manipuladas desde primórdios tempos até os dias de hoje. Portanto, suas emoções não são mais puras, estão misturadas com as emoções reversas dos seres de aparência humana, criadas pelos retorcidos, e elas depois foram levadas a se misturar com os nossos bons e reais humanos, os DNAs. Há entre os nossos os que agem como humanos em comportamento e nascem entre nós. Muitas vezes nascem de mulheres humanas reais, mas não trazem esse pacote de emoções com eles. E seu comportamento diferente recebeu o nome de comportamento psicopata. Eles são chamados de psicopatas ou nomes similares a esse, para explicar como são. E mesmo com essa diferença de comportamento, atitude e sentimentos, eles convenceram os DNAs que esses seres similares na aparência são humanos como eles também e não podem ser discriminados. E eles ficam camuflados entre nós, como acontece com as plantas comestíveis que têm uma planta sósia, que é potencialmente venenosa. Elas se parecem sim, mas uma é a boa e a outra é cópia na aparência, com pequenos detalhes, e se for comida, e às vezes apenas tocada, causará vítimas ou problemas para as vítimas. Muitas vezes são da mesma espécie, exatamente como nós e eles. Percebam que neste mundo tem sempre dois lados, e se há plantas que se assemelham, mas se diferem, há diferenças em suas substâncias, porque eles não iriam fazer o mesmo conosco, os humanos. Apenas que para nós, eles nos enganaram dizendo que somos uma só espécie. Como as plantas, eles nos avisaram, uma é venenosa e a outra não. E assim como as plantas parecidas, eles também nascem como cópias nossas. Muitas vezes nascem de mulheres nossas,
trazem a aparência humana e o comportamento, quando necessário, se assemelha com o comportamento de um humano natural e original. E depois que saem da infância, em alguma altura de suas vidas, as emoções reversas que eles têm são ativadas. Eles não são humanos como somos, não são DNAs. E dizer que somos todos humanos simplifica tudo para os que nos controlam, pois nos colocam na mesma espécie, e isso ajuda a protegê-los de não serem eliminados por aqueles humanos reais que por eles forem prejudicados ou que possam detectá-los. E os que nos controlam acharam um jeito de dizer que eles são humanos sim, mas com distúrbios, sabe, defeitos, entre aspas. Dessa maneira, eles continuam entre nós, agindo pelas emoções reversas que recebem quando são dados a viver entre nós. Podem ser aprisionados, mas não são eliminados da humanidade, porque a humanidade é refém deles. Eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz a vocês em meus vídeos antigos. Vocês já viram os cientistas tentando eliminar a psicopatia da humanidade? Vocês veem eles se dedicando a isso? Ok, há muitas justificativas para que isso não aconteça e dizer que não pode acontecer, não é fácil assim, mas eles se dedicam a tantas outras coisas que não deveriam tocar porque não nos incomodam. Mas para a psicopatia, não, eles dependem da psicopatia. A maioria dos cientistas são do sistema e são psicopatas, é a natureza deles. Só que alguns deles agem de maneira mais agressiva e outros não precisam. Depende do script de cada um. Para satisfazer a massa, provar que a lei protege os que são humanos bons, o sistema às vezes mostra que um desses morreu na cadeira elétrica ou foi morto de algum jeito. Eles nos deixam conhecê-los, saber que eles existem e são conhecidos por psicopatas quando seus scripts forem para eles agirem assim. E há os outros que não prejudicam humanos bons diretamente. Não são punidos e também nem poderiam, mas são exatamente os mesmos, apenas com scripts diferentes. Por exemplo, os atores, os artistas que ajudam a manipular a massa, eles são dessa mesma família, mas eles não têm no script de agirem como os psicopatas perigosos. Esses outros, os grandes do sistema, que também são da mesma família, mas não levam o nome de psicopatas, mantêm um plano malévolo de controle mental e físico que garante que outros deles, ou até alguns dos nossos, causem os prejuízos que eles precisam ou eles causam situações, acontecimentos e motivos para causar sofrimento, perdas, dores, para eliminar ou prejudicar os DNAs quando for necessário, para que eles obtenham os resultados que eles precisam. Pois eles estão no controle de todos os poderes, garantindo o controle sobre todos os DNAs e estão camuflados, garantindo a continuação deles mesmos e a existência do sistema que os criou. Por que esse nome psicopata? Bom, é apenas um nome dado por eles mesmos aos seus descendentes e às suas outras criaturas, as não mescladas com nossa gente. Muitas vezes, vemos eles acusando alguns dos seus que estavam em algum poder de serem psicopatas. Mas por quê? Esses outros que acabei de falar agora não nascem de nossas pessoas, não são descendentes indiretos, não são mesclados com humanos. São as criaturas puras e favoritas da criação dos retorcidos, criadores do sistema que os DNAs estão aprisionados, ou seja, dentro da sala existencial humana. Então veremos alguns deles, que são os favoritos, recebendo scripts que os colocam como psicopatas, ditadores, etc. Mas nada de mal a eles acontece realmente, apenas encenam. E todas as provas são por eles mesmos criadas, registradas e oficializadas para que a massa tenha conhecimento como fato e aceitem a história, entre aspas, a ela contada. Nos disseram que esses deles, chamados de psicopatas, não têm emoção, mas eles têm emoções e sentimentos sim. Se não tivesse nenhuma emoção,
matariam a eles mesmos, estariam sem controle nenhum, até sobre eles mesmos, matariam a outros deles também. Eles têm emoção reversa, emoções reversas às emoções dos DNAs. Eles têm emoções e sentimentos todos voltados para eles mesmos, para que eles possam sobreviver e se sair sempre bem em todas as situações. São emoções que dão a eles a exigência de protegerem a si mesmos e a obterem o melhor para eles somente. E eles reconhecem uns aos outros e por isso se unem facilmente contra os DNAs. Lembrem-se do que eu informo a vocês. Eles têm sim emoções, não são vazios de tudo, apenas são emoções reversas às nossas. E é por essas emoções reversas e sentimentos reversos às nossas que eles conseguem viver melhor do que nós. Nesse mundo cruel em que DNAs foram inseridos como humanos, não é fácil viver quando se tem medo, quando não se sabe controlar as emoções para que atue pela crueldade, sendo bons no mundo do mal. Para os falsos humanos, fica mais fácil viver sem emoções humanas, as que estão nos DNAs, pois sem elas não se tem medo de nada, e assim são quase superiores aos que possuem emoções do bem e do amor. Imaginem como é fácil para eles sem esse pacote de emoção humana. Então, sem as nossas emoções, que não nos deixam ser maus ou ter controle total, eles sabem que podem controlar a gente, imitando nossas emoções. Sabem como nos enganar, conhecem nossos sentimentos, expressões faciais, sensações, desejos, etc. Eles têm vantagem sobre os DNAs, nós, os humanos. Nós, com emoções reais, somos impedidos de sermos frios uns com os outros. Somos impedidos de pensar apenas em nós mesmos, quando temos esse pacote de emoções reais. Não podemos ser mal como eles, não conseguimos. Para que eles possam estar no meio dos emocionais e não serem detectados, para não serem prejudicados, eles agem como camaleões. Treinam desde criança como imitar e convencer aos outros, e fazem isso por toda a vida. Esse treinamento eles começam a praticar desde a infância, e é durante a infância também que eles começam a perceber os seus poderes, que outros que se parecem com eles não têm. Para eles, essa frieza e falta de emoções é um presente, é um poder superior aos nossos. Eles descobrem que podem imitar os outros, podem fingir, enganar e manipular aqueles que são apenas simples seres emocionais. Os retorcidos apreciam vê-los nascer de mães humanas, pois dessa maneira seus descendentes terão suas primeiras vítimas, sua própria família, e os animais que a família tiver ou animais que passarem em seus caminhos. Seria o mesmo quando uma vespa coloca os ovos dentro de outro inseto para que ao eclodirem, ao nascerem, suas crias, elas possam se alimentar do hospedeiro, da vítima. Assim, eles nascendo em família de humanos já podem treinar suas emoções reversas desde cedo. Trazem muita infelicidade para as famílias escolhidas, nascidos de mães humanas reais, que são escolhidas para servirem de chocadeira dos ovos de cuco. Eles causam intrigas, conflitos e problemas para os pais, para os irmãos e outros parentes. Podem ser ainda mais perversos para essa família se nascerem mais filhos do cuco e apenas um dos filhos ser filho original dos pais humanos reais. Se não sabem do que eu me refiro, busquem meus vídeos que explicam sobre esse assunto. E dessa maneira também eles podem contar com a proteção dos pais, porque os pais, tendo a emoção real, que inclui no pacote de emoções o amor materno, o amor paterno, eles o protegerão quando alguém desconfiar ou presenciar eles sendo eles realmente criaturas frias e cruéis. Alguns pais são os últimos a descobrir quem são os filhos, porque eles sabem como enganar e manipular um deles ou os dois, pai e mãe. E há mães
mais sensíveis e emocionais que percebem muito rápido que trouxe ao mundo um monstro. Mas enquanto são crianças, se alguém apontar para suas primeiras atitudes psicopatas, seus pais os defenderão por serem apenas crianças e não vão ver os filhos como seres perversos que eles são, porque ainda não são adultos para serem julgados. Agora que expliquei a vocês sobre como ativadores podem usar as emoções do P, que significa pacote de emoções humanas deles, e como os humanos e os falsos humanos se utilizam das emoções, podemos analisar as emoções de um ex-DNA que foi resgatado por ativadores recentemente. O tempo para eles não existe, mas eu preciso usar essa medida de tempo para que vocês possam compreender. Ao vir à tona, eles não vão direto para fora do tudo que completa o mundo ilusório. Eles precisam de fôlego. Vamos usar essa palavra, mas eu falo de fôlego de amor e luz para se regenerarem e depois abandonar a ideia de terem existido como humano. E possam voltar a ser o real ser que não existe dentro do mundo de existência ilusória. Olhem para o aspirante ativador Guto. Suas emoções estavam um pouco ainda aprisionadas nas lembranças da história que ele vivenciou como vida e realidade. É como sentir-se envenenado e, ao sair da sala, precisa-se eliminar o veneno. Aquilo que não era do ser real deveria e deve ser expurgado. É assim que ficam eles, ao escaparem com a ajuda dos ativadores. Precisam se recuperar das impurezas e lixos que a sala provoca por terem ficado nela escravizados no mental e físico. A aspirante 1, olhando para ele, disse: Eu não abri suas informações para saber quem você era na sala. Quer me dizer seu nome humano? O meu nome era Kaique. O aspirante 2 estava surpreso ao saber que ele ainda não havia tomado suas informações e gostou muito do jeito do aspirante 1. Prazer, Kaique. Eu era o Guto, Otávio Augusto. Os dois apertaram as mãos como faziam quando eram humanos. O aspirante 2, segurando ainda a mão do aspirante Kaique, perguntou: Tenho permissão para visualizar a sala onde estão os que convivi como família? O aspirante 2 pensou por um momento, mas depois confirmou. Sim, claro, mas tenha cuidado para não acessar sem antes colocar o escudo que evita de você ser sugado, puxado para a sala. Você ainda não está completamente fora da sucção que a sala causa. Ainda tem capa e pele humana. Capa é o corpo e pele é a aparência. E o aspirante Kaique disse ao aspirante Guto: Use o escudo Tsokif Tsifox. Ele é especial para os retornados à tona e vai te permitir assisti-la sem ser sugado e te ajudará a resistir ao poder da força de atração que a sala exerce naqueles que vieram à tona há pouco tempo. O aspirante Guto apertou a mão do aspirante Kaique e, expressando um sorriso agradecido, soltou-lhe as mãos e se afastou. Se dirigiu para um ambiente cuja matéria do espaço em que esse ambiente se localizava era similar ao ar que conhecemos aqui, mas um ar muito mais agradável. Eu vou parar hoje por aqui, vamos continuar num terceiro vídeo. Vocês gostam dos meus vídeos e da história dos nascidos e não nascidos? Então me apoie no meu Apoia-se. Qualquer quantia é bem-vinda. Por favor, acesse um link do meu Apoia-se somente nos meus canais. Não aceitem links de outros canais, grupos, pessoas, etc. Mais informações estão abaixo na descrição. Fiquem todos bem. Em memória do meu filho Shifu Joey. Vida abreviada em 15 de abril de 2021. Direitos da história de Yetzi Tifahait. Agradecimento à mensagem amorosa e doce que me permite contá-la e me dá forças para continuar a passá-la.
Se encontrarem os meus vídeos em qualquer grupo, página, sites que não autorizei e estejam usando os meus vídeos indevidamente, por favor, denunciem. Denunciem no YouTube, no Telegrama e, se não conseguirem, envergonhem aqueles que estão usando meu material como isca para atrair as nossas pessoas, que serão atraídas pelos meus vídeos, pela minha mensagem, vão segui-los, porque eles são todos encantadores de gente boazinha. E nossas pessoas fisgadas ficarão aprisionadas nos guetos desses afanadores, que vão oferecer cursos, palestras, vídeos, apostilas, ou mesmo redirecioná-las para outros grupos, páginas, sites, que repassam outros assuntos e temas que não despertam, não ajudam a mente das pessoas a se libertar dos grilhões, das crenças gerais desse mundo. Muitos roubaram e afanaram meus textos e modificaram, mascararam a mensagem, misturaram a minha mensagem com mais crenças do nosso mundo, desse sistema senzala que estamos. Me ajudem a proteger a mensagem amorosa original e humana que passo, pois assim estarão ajudando a nós mesmos e a nossa humanidade. Os canais autorizados eu sempre mostro em meus vídeos e cito os nomes deles, não apenas mostro. Prestem atenção, há muitos afanadores se aproveitando de pessoas através dos meus textos, dos meus comentários, dos meus vídeos, da mensagem. Obrigada desde já. Jetzt die Wahrheit.